Amém? Amém? Eu quero te convidar mais uma vez, a gente está orando. Nós já louvamos ao Senhor e agora a gente vai entrar no nível de adoração através da oração. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos cultuando a Ele. Espírito Santo de Deus, a Tua presença é real aqui neste lugar, Jesus. Meu Deus, a Tua presença é real e aqui eu creio que está sendo real também dentro de cada lar, de cada casa, Espírito Santo. Meu Deus, nós queremos Te exaltar, nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar. Bendizer o Teu santo nome. Você é poderoso, você é santo, você é incrível. Jesus, você é poderoso. Alfa e ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ansiamos pelo grande dia. Ansiamos pela Tua volta. Jesus, nós Te amamos, nós Te desejamos, a nossa alma anseia pela Tua presença, a nossa alma anseia pela Tua glória. Jesus, nós queremos, Senhor, nesta noite, clamar por uma glória diferente neste lugar. Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo nos céus, no sobrenatural, meu Deus, traz para o natural. Permita-nos tocar no sobrenatural nesta noite. Permita-nos tocar na Tua presença, nas Tuas vestes. Jesus, aquela mulher foi curada de uma doença de 12 anos ao tocar nas Tuas vestes. Meu Deus, permita-nos tocar nas Tuas vestes. Que saia virtude, que saia poder, que saia cura, que saia libertação. Que os céus fechados estejam abertos aqui em cada casa, meu Deus, em cada coração. Espírito Santo, nós convidamos, Senhor, os Teus anjos, meu Deus, a passear, a estar neste lugar. Passeia, Espírito Santo de Deus, passeia, você tem liberdade aqui neste lugar. Meu Deus, você tem liberdade dentro de cada casa. Nós já liberamos o Teu sangue sobre os umbrais das portas e das janelas, mas nós queremos presença dentro dos lares. Nós queremos o Espírito Santo de Deus passeando em cada casa, em cada família, em cada coração. Nessa hora eu peço, Espírito Santo, destrava os ouvidos. Meu Deus, coloca, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos a armadura. Meu Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Meu Deus, o cinturão da verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca, Espírito Santo de Deus, nas mãos o escudo da fé. Meu Deus, e a espada para estar ligado e guerreando em todo tempo. Que venhamos entender aquilo que o Senhor está nos pedindo. Meu Deus, que venhamos entender os céus. Clamamos a Ti para que os céus desçam sobre este lugar. Clamamos a Ti para que os céus estejam estabelecidos. Que o Teu reino venha. Que o Teu reino venha e a nossa fé não desfaleça. Em nome de Jesus. Nós queremos clamar a Ti nesta noite, que você venha ter liberdade para falar e agir da maneira que você desejar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aonde você está, você pode exaltar o nome do Senhor. Na tua casa, aqui, aonde você estiver. Aleluia. Aleluia. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômios. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Hoje eu vim trazer uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Já há um tempo. Falando sobre deserto. Eu não sei se você já está no deserto, mas eu acredito que todo mundo já tenha passado por este momento. Se você ainda não passou, você vai passar. Se você já passou, você vai passar de novo. E eu quero falar com você nessa noite um pouquinho sobre esse período importante na vida do cristão. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim:
Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia, observareis para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos seus pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu nesta quarentena, nesses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que havia no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome e te alimentou com o maná, que não conhecia, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor o homem viverá. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé se inchou nesses 40 anos. Considera também em teu coração que, como um homem castiga seu filho, também o teu Deus te castiga. Por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andeis nos seus caminhos e para que o temais. Porque o Senhor teu Deus te traz a uma boa terra, uma terra de ribeiros de águas, de fontes e abismos, que jorram de vales e montes, uma terra de trigo e cevada, e vinhas e figueiras, e romães, uma terra de azeite de oliva e mel, uma terra em que comerás pão sem escassez, não te faltará coisa alguma nesta terra, uma terra cujas pedras são ferro, e cujas colinas poderás escavar cobre. Quando tiveres comido e estiveres saciado, então bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Cuidado para que não te esqueçais do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que te ordeno neste dia. Para que, quando tiveres comido e estiveres saciado, e tiveres edificado boas casas e habitados nela, e quando teus rebanhos e teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro, e tudo que tiveres de multiplicar, então se exaltar teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou para aquele grande e terrível deserto, onde haviam serpentes e escorpiões, e seca, e onde não havia água, que fez sair água da rocha da pedreira, que te alimentou no deserto com o maná que teus pais não conheciam, para que pudesse te humilhar, e para que pudesse te provar, para te fazer bem no teu fim, e para que não digas em teu coração, o meu poder e a força da minha mão me trouxe essas riquezas. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá o poder de obter riqueza, para que Ele possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. Essa palavra, eu amo essa passagem, principalmente o versículo 2, quando ele fala, te coloquei no deserto para provar aquilo que há no teu coração. E aí a gente pensa assim, será que Deus não sabia o que estava no coração do povo? Ele sabia, Ele conhece, Ele nos conhece. Ele sabe exatamente aquilo que nós sentimos, aquilo que pensamos, Ele sabe o nosso amanhã, Ele sabe aquilo que nós não sabemos que acontecerá. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é aquele que desde antes da fundação do mundo Ele já era. E diante disso Ele já sabe o que nós vamos fazer, Ele já sabe o nosso amanhã. Só que Ele colocou o povo no deserto para que o povo entendesse o que havia dentro do coração deles. Por quê? Porque era um povo separado por Ele, era um povo que Ele precisava tratar para alcançar a terra prometida. A terra que havia trigo, que havia maná, que havia cevada, vinhas, figueiras, havia azeite, havia mel, havia provisão do Senhor naquele lugar. Mas eles precisavam passar pelo período de serem tratados e moldados pela presença do Senhor na vida deles para entender os mandamentos, os juízos e não esquecer daquilo que o Senhor os ordenou. Sabe, Deus ele vem nos colocar no deserto para que a gente entenda aquilo que está no nosso coração e para tratar o nosso caráter.
Por quê? Porque até Jesus chegar aqui e a gente ver o rosto do nosso rei e a gente estar com ele, sabe, face a face, e adorarmos diante da presença dele e vermos os céus, ele vindo dos céus. Amados, o nosso caráter ele precisa ser tratado e ser moldado de acordo com mandamentos, juízos, estatutos e princípios e valores do reino, para que nós venhamos encontrá-lo, para que nós venhamos viver aquilo que ele quer, entrar na terra prometida. Eu não sei qual é a terra prometida que Jesus te falou. Qual é a sua terra? Eu não sei qual foi a promessa que um dia aquele pastor orou e falou para você: você vai ser isso, isso e isso, eu vou te levar a tal lugar, olha, você vai estar ali no meio de pessoas que são grandes, você vai viver isso, você vai viver aquilo, você vai ter a tua história mudada. E de repente, no meio de toda essa expectativa de que Jesus, ele cumpre aquilo que diz, existe um deserto. Existe um momento de seca, um momento onde tem serpente, né? A palavra diz aqui, de que ou para aquele grande e terrível deserto onde havia serpentes, escorpiões, seca e onde não havia água. Mas diante disso, existia uma pedra, que saiu água desta pedra. Ou seja, deserto tem provisão, tem os milagres que na terra prometida a gente não vive. Tem provisão do Senhor, é o maná. O que é o maná? Não sei. Nós aprendemos aqui, né? O que é o maná? Não sei. Cada dia era uma coisa. Cada dia Deus se prove de um jeito. Passaram-se 40 anos e como o Senhor falou, a roupa não se acabou. O sapato ele não deixou de caber no pé. Por quê? Porque no deserto existem milagres. Mas às vezes a gente se fecha no nosso emocional. A gente esquece a razão, esquece o espiritual, nos fechamos no nosso emocional. E a gente fala assim, estou na seca. Aqui nada está acontecendo, aqui eu não vejo um rio, aqui eu não vejo uma árvore dando fruto, aqui eu não tenho uma árvore sequer sem fruto, mas que eu posso sentar para descansar debaixo de uma sombra. Por quê? Porque o deserto ele é doloroso, mas o crente ele precisa passar por esse tempo. É nesse tempo que a gente amadurece, é nesse tempo que a gente cresce, é nesse tempo que a gente muda, é nesse tempo que a gente escuta a voz do Senhor. Deserto é um momento de solitude, não de solidão. De repente você vai falar assim, mas estou nesse momento de deserto e fulano, minha discipuladora me esqueceu, meu pastor não me ligou, nessa quarentena eu estou surtando e ninguém me mandou uma mensagem, um líder nem veio me visitar, um líder não me chamou nem para tomar um café na casa dele e para eu poder esparecer a mente e falar aquilo que está acontecendo, tudo aquilo dentro de mim. Mas deixa eu te falar, deserto, muitas das vezes a gente vai passar sozinho. Nós vamos passar sozinhos. É um período que Jesus ele separa para que a gente venha entender. O povo, quando passou pelo deserto, logo após tinha a terra prometida. Jesus ele passou pelo deserto e logo após ele teve todo o período dele de manifestações e milagres para ele cumprir o propósito dele. Deserto é esse tempo de preparo, de falar assim, olha, Jesus está falando assim, eu estou te preparando, eu estou te moldando para que quando você chegue lá na frente, você não venha perder aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Uma vez a apóstola falou isso para mim, quando eu falei sobre uma situação minha, ela falou assim, que bom que foi agora, porque você imagina, se Jesus ele cumpre uma promessa de trazer tantas centenas de jovens e adolescentes, você resolve virar as costas, quantas centenas de jovens e adolescentes não seriam deixados para trás? Não ficariam pelo caminho. Por quê? Porque aí a gente se depara com muita gente dentro da igreja que fala assim, eu parei porque fulano parou. Eu parei porque ciclano, que era meu exemplo, que era a pessoa com quem eu me espelhava, ele parou, ele desistiu. Se fulano parou, por que eu não vou parar? Então, diante disso, a apóstola trouxe essa palavra sobre a minha vida. Como? Ainda bem que foi agora. O ideal seria que não fosse, mas já que foi agora. Não se teve um prejuízo muito grande no reino. E a gente precisa entender muitas das vezes que a gente está passando por esse momento difícil, porque o Senhor está falando assim, eu estou fazendo você passar agora,
para que amanhã, quando você estiver na terra prometida, você não venha desdenhar daquilo que existe lá dentro. Você não venha lá abrir mão, sabe? Como o Senhor falou aqui, olha, eu estou te levando para uma terra onde tem isso, isso e isso, mas é para você lembrar. Lembra que sou eu. Não é pelas tuas mãos, não é pelo teu braço, não é pela tua inteligência, não é pela tua sabedoria, não é pela tua teologia, não é porque você sobe em cima do altar e prega muito bem, não é porque você sabe Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e você sabe, já leu livros, N livros, e você sabe muito, nada é sobre a gente. Nada. Jesus, quando ele nos leva para o deserto, ele está falando assim, eu quero te moldar, eu quero te apertar, eu quero fazer de você um vaso que quando o óleo desça, ele não tenha buracos, sabe? Não tenha frechas para o óleo escorrer. Porque no crente, o óleo ele precisa transbordar. E se o óleo não transborda, o vaso fica vazio. E se o vaso esvazia, você não serve para nada. Por quê? Porque o reino de Cristo, ele é estabelecido para que nós venhamos fazer diferença na vida do outro. Algo que o Senhor tem muito ministrado ao meu coração é que para crente não existe essa de eu não me importo com o que o outro fala. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, a gente está rodeado por uma nuvem de testemunhas. E se a palavra nos exorta, nos admoesta de que estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, isso ele está querendo te falar o quê? Você precisa tomar cuidado com as suas atitudes, as suas falas, tudo que você for fazer, você precisa estar ligado de que existe uma nuvem de testemunha te olhando, te observando e falando, ó, isso é atitude de crente, isso não é. Pô, mas se não é da igreja, não se diz cristão, não segue Jesus. Então, o Senhor tem ministrado no meu coração que pra gente não existe essa de eu não ligo pro que o outro fala. Não interessa o que pensam e dizem sobre mim. Não existe. Existem pessoas que estão sendo tratadas no caráter para que Jesus venha manifestar a glória dele através das nossas vidas para com o outro. O deserto, ele é um momento que Deus usa para tratar o nosso interior, para que a gente não venha para que nós não venhamos nos perder no nosso exterior. Sabe? Ele precisa moldar aqui dentro. Ele precisa, e a forma que Jesus trabalha, ela é assim. Se você ama mais ao dinheiro do que a ele vai tirar o dinheiro da tua vida, para ele te fazer passar pelo momento que ele vai prover. Você não vai saber, vai ser o maná. Cada dia é uma provisão diferente. Mas até você entender que o teu Deus precisa ser ele e não o dinheiro. Se você tem a sua família, o teu casamento, como o Deus da tua vida, o Senhor ele vai te fazer passar por um deserto, aonde você venha entender que é Ele, que Ele é o teu Deus, que é Ele quem faz, que tudo que você tem é dEle, é por Ele, é para a manifestação da glória dEle. E Ele vai falar assim, olha, eu vou te tratar para que você não tenha dentro de você um outro Deus, além de mim. Para que você não tenha dentro do teu coração altares, sabe? Porque às vezes a gente tem lá o altar grande para Deus, mas existem outros altares, sabe? Um pouco menores, mas são altares dentro do nosso coração. E em determinado momento, se a gente não quebrar esses altares para outros deuses, vai chegar um momento em que o altar para o Senhor ele vai começar a deixar de ser prioridade. Vai ser quebrado e vai sendo quebrado e os princípios vão sendo quebrados, deixados de lado. Quando você vê o altar do Senhor já está lá embaixo ou já nem existe mais. E os outros deuses estão fortalecidos dentro do teu coração. E aí entra o que? A gente entra num período onde a gente abre mão dos mandamentos e dos juízos, dos estatutos do Senhor. A gente abre mão de tudo aquilo que o Senhor falou assim. Eu falei para você seguir isso. Para viver aquilo que os deuses do nosso coração estão dizendo. É como o povo. O povo, quando Moisés subiu ao monte, eles andavam com Moisés. Eles já tinham visto milagres acontecerem. Eles sabiam quem Deus era, mas de ouvir Moisés falar. Então, quando Moisés subiu, eles já não tinham mais para quem ensinar eles. Em vez deles pegarem as atitudes de Moisés e falar, vamos fazer como o nosso líder nos ensinou, como ele fazia, não. Vamos levantar um bezerro de ouro.
Vamos aqui fazer uma festa, levantar um bezerro de ouro. Às vezes a gente está esculpindo bezerros de ouro dentro do nosso coração, porque alguém, sabe, a gente está achando que a gente está sozinho no meio do deserto e alguém, nosso líder, quem está nos dando direção, está longe. E a gente vai esculpindo bezerros de ouro dentro da gente, sabe, fazendo dentro da gente coisas e colocando as nossas emoções à frente da razão da espiritualidade. Uma coisa que uma discípula minha uma vez falou para mim, eu nunca mais esqueci, que ela falou assim, você está perdendo a sua essência. E aquilo foi um baque dentro de mim. E depois ela virou para mim e ela falou assim, você precisa entender que nós somos seres espirituais. Nunca o nosso pensamento tem que ser no natural. Só que assim, eu vi isso de uma discípula que prega, que faz, acontece, é normal, a gente nem se espanta. Mas de uma discípula que é quieta na dela, que nunca pregou, que nunca fez um discipulado antes. Eu falei assim, Jesus, é o Senhor trazendo à luz aquilo que está nas trevas, aquilo que está no escondido. Por quê? Porque trouxe, e quando traz essa luz, quando você fala assim, é isso. É porque o Senhor está falando assim, eu estou levantando pessoas para te ajudar, porque eu quero te tratar. E é nesse momento que o Senhor fala, eu quero te tratar, que Ele te leva para o deserto. Ele te leva para o deserto e a gente passa esse período, sabe? Onde a gente acha assim, é difícil. Cadê Deus? Eu estou lendo um livro, o título do livro é esse. Deus, cadê você? Que é como encontrar força e propósito no seu deserto. É um livro que tem me acrescentado muito e eu até te aconselho a lê-lo. Porque ele fala sobre como a gente enxergar o deserto de forma diferente. E é exatamente isso. Quando a gente está lá no deserto, a gente não enxerga sustento, a gente não enxerga provisão, a gente não enxerga milagre. Se o povo tivesse enxergado tudo isso, Deus ele não precisaria ter falado. Olha, a roupa cresceu no teu corpo, você não enxergou? O sapato não ficou pequeno no teu pé. Olha, eu trouxe todos os dias o maná. O coração no deserto às vezes é tão ingrato que a gente chega a questionar o caráter do Senhor. Quando a gente está no deserto, a gente esquece daquilo que Deus falou. Mas deixa eu te falar, Deus ele cumpre aquilo que fala, Ele não se arrepende, Ele não volta atrás, Ele não mente, Ele cumpre aquilo que diz. O nosso papel do momento em que a palavra foi liberada até o cumprimento dessa palavra, é estarmos firmes, constantes na presença do Senhor e buscando entender todo o caminho que nós estamos fazendo até o manifestar da glória do Senhor nas nossas vidas. E esse momento é um momento que a gente precisa estar só com Deus. É um momento que a gente precisa fechar o olho, calar a voz interior humana. Cala todo mundo, cala o que fulaninho está falando, o que a família está dizendo, o que ciclano está falando. Algo que eu tenho ministrado sobre as minhas discípulas não interessa o que as pessoas ao redor estão falando, se não está de acordo com a Bíblia, é Bíblia, e que você precisa se basear. Porque às vezes nós somos seres humanos, como pastora, como líder, como discipuladora, a gente vai dar um conselho, às vezes, baseado na nossa humanidade, não baseado na palavra do Senhor. Às vezes a gente quer ver a pessoa crescendo, quer ver a pessoa, sabe, rompendo, quer ver a pessoa num relacionamento, e a gente fala, faz dessa forma, quando a Bíblia está dizendo assim, não é bem dessa forma. Então eu quero te falar uma coisa, se você estiver num momento onde pessoas estão falando 1000 coisas ao teu ouvido, o teu coração está sendo massacrado e você não está sabendo a quem escutar, abre a Bíblia. E procura saber o que Jesus ele quer falar ao teu coração, o que Jesus quer de você nesse momento. Sabe, o deserto há sustento, provisão e milagres, mas o papel principal dele é tratar o nosso caráter. Porque se a gente quer ser como Jesus, nosso caráter precisa se desenvolver. E em grande parte o deserto é a escolha de Deus para que isso aconteça. E eu vou te falar uma coisa, o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós é todos os dias negar a si mesmo, morrer para o mundo e escolher viver para Cristo.
É todos os dias isso. Mas eu já fiz isso ontem, pastora. Hoje você vai fazer de novo. Hoje você vai fazer de novo. E Satanás, ele se levanta em coisas muito pequenas. É, de repente, um dia que você fala assim, não quero ir ao culto hoje. Mas daí chegar na quarta você também não quer. Chega no outro domingo você também não quer. É um discipulado que a sua discipuladora marca, você fala, hoje eu não vou assistir. E aí você chega no outro e fala, hoje eu também não vou assistir. É uma reunião que você deixa de ir. Hoje eu senti falta do encontro de impacto. Falei, Jesus, é porque essa música, Eu Navegarei, eu tive uma experiência muito profunda com o Espírito Santo através dela num encontro de impacto. E quando eu cheguei aqui, a Marta estava cantando, eu falei, gente, um encontro de impacto. Que falta está fazendo esses eventos aqui na igreja esse ano, né? Um encontro com Deus, esses dias meu coração apertou de saudade do encontro com Deus. Para quem? Eu terminei o ano planejando um encontro de adolescentes em setembro. Minhas discípulas animadas, eu falei para elas, vai ser esse ano que vem vai ter encontro. A gente vai começar o ano com célula e vamos trabalhar em célula e vai ter encontro de adolescentes em setembro. Estamos em julho, terminando julho, indo para agosto. E eu fiquei, meu Deus do céu, o encontro, gente. O encontro com Deus, encontro de impacto. Discipulados que a gente podia vir e ficar aqui até meia-noite com a apóstola. E agora é pelo Zoom. Não vou falar que eu nunca mais vou reclamar de sair daqui meia-noite. Mas está sentindo falta, né? A gente está sentindo falta de estar aqui. De estar ali conversando e passa café uma para outra. E todo mundo bebe água no mesmo copo. São coisas que às vezes a gente não dava muito valor. E que a gente até falava assim, Satanás ele começava nessas pequenas coisas. Hoje eu estou cansado demais. Existe dia realmente que a gente está muito cansado. Existe dia que a nossa mente está só precisando de deitar e dormir. Só. Mais nada. Mas tome cuidado se isso for constante. Porque a palavra do Senhor, ela diz, e Davi, ele falava o seguinte, me alegrarei quando falam, vamos à casa do Senhor. Esqueci o versículo agora, mas é basicamente isso. Isso, me alegrarei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela, está faltando isso no nosso meio. Está faltando a gente falar assim, cara, que eu vou para Tasa, minha igreja. Minha igreja. Eu tenho prazer em botar uma camisa escrito Tasa, uma pulseira escrito Tasa. Caraca, eu tenho prazer em chegar e falar, eu vou para um culto. Eu vou louvar o Senhor. Uma coisa que eu aprendi, eu nem sei quem me ensinou isso. Mas eu aprendi roupa nova, a primeira vez que você vai usar é para ir para o culto. Não sei quem me ensinou isso. Deve ter sido a apóstola, pelo amém que ela deu aqui. Deve ter sido ela. Mas às vezes está faltando isso na gente, sabe? Falar assim, vou botar a minha roupa nova, meu salto novo. Vou fazer uma bela maquiagem, vou fazer meu cabelo. Eu vou para o culto. Eu vou cantar lá com a diaconisa Silene Daniela. Eu aprendi a voar, subir, descendo, aprendi, sei lá, como que é a música. Sabe? Cantar Jesus aqui com louvor. Ou então cantar uma música da Renascer que a gente vivia. Sou apostólico. Sou apostólico e a festa. De repente eu comecei até a sentir falta do louvor, o altar cheio de gente. Começar cantando playback, Renascer e terminar na última música só o playback tocando sozinho, o louvor todo está ministrando sobre a igreja. Gente descalço. Éramos menos do que isso aqui, bem menos. Mas a gente não passava pelo deserto murmurando. A gente tinha orgulho em falar, vamos avançar para a terra prometida. O que está faltando no teu coração? Para você olhar para o deserto e só falar assim, eu estou indo,
sendo tratado e moldado para alcançar a terra prometida. Para ir em direção a um propósito que Jesus separou para a minha vida. Porque quando a gente começa a murmurar no meio do deserto, a gente está duvidando do caráter de Deus. O livro, ele fala isso. O livro que eu estou lendo, quando ele falou isso, foi tipo sabe, Jesus me confrontando muito. Porque isso é muito forte. A gente duvidar do caráter de Deus. Que falou assim, eu estou tirando vocês do Egito para colocar uma terra que mana leite e mel. De repente Deus tivesse falado assim para eles, mas no meio existe um deserto. Estou de boa. Mas Jesus ele não falou, Deus ele não falou para eles, no meio existe um deserto. Deus só falou assim, vai caminhando. Vai caminhando, eu vou colocar a nuvem para tampar o sol. À noite eu vou mandar a coluna de fogo para espantar o frio, para trazer luz no meio da escuridão. Só que às vezes o deserto ele está tão seco, está tão árido, é tanta serpente, é tanto escorpião, veneno para lá, veneno para cá, pessoas, sabe, querendo tirar a nossa paz a qualquer custo, dando lugar para Satanás agir, que a gente fala assim, Deus, cadê você? Cadê você? E impedindo a gente de encontrar o nosso lugar no Senhor. O deserto é um período no qual parece que você está indo na direção oposta à dos seus sonhos e das promessas do Senhor. Que um dia você teve certeza. Mas o deserto é o momento de crescimento e desenvolvimento espiritual. Só que a gente só enxerga isso quando a gente passa o deserto. Quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue enxergar isso não. A gente só fala assim, Deus me tira daqui. Deus me tira. Por quê? Porque a realidade do deserto, a realidade é que o deserto ele é um caminho, né? Um destino comum para todo crente, todo seguidor de Cristo. Cristo passou pelo deserto, meu amado. Quem você pensa que você é? Um alecrim dourado? Né? Tem o meme que diz isso. Você é o alecrim dourado que nasceu no deserto. Você é o óleo de argã, né? Descobri que o óleo de argã que vendem pra gente é tudo mentira, tá, mulherada? Porque o óleo de argã é muito, muito caro, é uma especiaria muito cara lá da Arábia, que não é produzida rapidamente. Estão enganando a gente. Mas, às vezes a gente está achando que a gente é esse argã, né? A última bolacha do pacote. E quando Jesus ele fala assim, não... Convém a você que você diminua, para que eu cresça. Convém a você que você não olhe para os seus braços e fale, eu conquistei pela força dos meus braços. Jesus ele vai falar assim, eu vou te colocar no deserto, para saber o que existe dentro do teu coração. Embora você possa seguir muito só quando está nele, é um destino de maturidade saudável. E que você precisa passar. É um destino que a gente vai precisar enfrentar, gente. E de repente toda a nossa igreja pode estar passando por esse período. E se a nossa igreja estiver passando por esse período, eu quero falar algo para você que é muito sério, o Senhor ministrou ao meu coração. Que nós não sejamos daqueles que vão morrer no deserto, sem olhar a terra prometida. E muito menos daqueles que vão chegar na terra prometida e vão falar assim, tem gigante demais. É muito difícil de entrar. E precisa de 4 homens para carregar um cacho de uva. Não dá não. Que não sejamos esses. Porque ele precisa ser exaltado. Porque ele não mente, ele não falha. Ele não volta atrás, ele não se arrepende. A boa notícia é que o deserto não precisa ser um período negativo se a nossa vontade for obedecer a Deus. Isso parece contraditório, mas o propósito do deserto é exatamente o contrário.
que é te treinar, te purificar, fortalecer e preparar cada um de nós para o mover do Espírito, para que o resultado sejam pessoas frutíferas e não pessoas que vão parar pelo caminho. Pessoas frutíferas. Então eu quero que você declare para você mesmo: eu vou passar pelo deserto sendo uma pessoa frutífera. Se você procurar uma rota de fuga antes de entender por que Deus o levou a determinada sequidão, inconscientemente prolongará seu tempo no deserto. E isso pode gerar mais dificuldade, frustrações e derrotas, porque você não entendeu o período ou o lugar para onde Deus te levou. Não seja das pessoas que vão parar pelo caminho. Não seja das pessoas que vão enfrentar frustrações e derrotas, sabe? Porque não entenderam que deserto é um lugar onde você precisa enxergar o agir e o mover de Deus. Deserto é o período onde Deus nos prepara para conquistar o que vem à frente. Mas antes, Ele nos leva a enxergar que em tudo nós dependemos dEle. Em tudo. Tudo. A nossa dependência, ela precisa estar no Senhor. A nossa dependência precisa olhar para o alto e falar: é de lá que vem o meu socorro. É de lá. O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Seja o meu socorro um maná, seja o meu socorro uma roupa que não para de crescer, que não rasga, seja o meu socorro sendo um sapato que não desgasta, que não se desfaz. Mas Jesus, Ele traz, amado. Ele traz. Quando a gente olha para o alto, a gente fala: Jesus, vem me socorrer. Quando a gente usa um louvor, sabe, para falar: Jesus, vem, segura mais uma vez a minha mão. Minha alma está aflita, esse deserto está difícil. Está complicado de entender o que você está fazendo. Certa vez falaram para mim assim: meu medo é daqui a 5, 10 anos a igreja estar uma igreja morna. Eu olhei para ela e falei assim: amada, só entenda que é a igreja de Cristo. A igreja não é nossa. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. E quando Ele quer, Ele começa. Ele começa a levar pessoas a voltar onde caiu. Ele começa a levar pessoas no deserto para quebrar. Ele começa a falar assim: vem para a casa do oleiro, que eu vou te refazer. Porque o vaso, ele precisa ser cheio e transbordar para que a igreja seja uma igreja avivada. A gente só precisa entender isso. Antes que o Senhor não nos deixe morrer no deserto e traga uma nova geração para que a igreja não se perca, para que a igreja não pare, para que a igreja não fique morna, não esfrie e não seja vomitada. A gente só precisa estar ligado para que o Senhor venha nos usar e que a glória seja manifestada através de nós. Nós somos uma igreja onde nós vivemos aquilo que Jesus, Ele nos chamou para ser. A visão apostólica. Jesus, Ele estabeleceu, através dos apóstolos, a visão apostólica. Ele discipulou os primeiros apóstolos. E a nossa visão precisa ser a visão dele. Nem que seja uma visão de: tudo bem eu morrer de cabeça para baixo. Tudo bem se eu morrer numa ilha. Tudo bem se me lançarem na prisão. Mas ainda assim, a minha visão é a visão de Cristo. A minha visão é a visão que vai proclamar sobre a terra o ID do Senhor. Sabe, esse ID não é eu pegar minha mala e beijo, fui para Nova York para pregar Cristo em Nova York. Eu ia falar China, mas ninguém está querendo ir para lá, né? Não é. Esse ID é eu descer do altar e abraçar e beijar e trazer uma palavra. Esse ID é o discipulado. Esse ID é uma conversa com um amigo. Esse ID é, de repente, você falar assim: Jesus, o que você está querendo de mim dessa vez? Porque deixa eu te falar uma coisa: se você está ligado no deserto, meu amado, o Senhor no deserto ainda vai te usar para tratar alguém que esteja no deserto.
Só que você precisa estar ligado. Você precisa estar entendendo. Se você procurar uma rota de fuga antes de entender porque Deus o levou a determinada situação, você vai prolongar a sua estadia no deserto. Era só 40 dias. E o povo passou 40 anos por duvidar do caráter de Deus. Não seja essa pessoa. Não deixe que a tua ignorância acerca do caráter de Deus te faça ficar mais tempo no deserto do que o previsto pelo Senhor. Porque Ele vai te tirar de lá a hora que você entender quem você é nele. Se pudermos reconhecer quando entramos em uma experiência no deserto, em vez de cerrarmos os dentes e reclamar, podemos ser gratos, sabendo que além deste lugar está uma terra prometida de nova maturidade, poder, bênçãos, oportunidades e promessas cumpridas. Isso não torna os tempos tão difíceis, torna esse tempo compreensível e de agradecimento. Você já agradeceu pelo deserto que você está passando? Ele vai servir de experiência lá na frente. Às vezes a gente se pergunta o que a gente fez de errado para o Senhor nos levar para lá. Mas nem sempre é o pecado que nos leva para o caminho de deserto. Nem sempre. Só que o Senhor, Ele nos leva para lá para que a gente não caia no pecado. Para que a gente saiba aquilo que há no nosso coração. Se eu te contar só um último segredo sobre o deserto, não é período de buscar bênção, abundância, maravilhas e falar, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas o deserto é principalmente um tempo de buscar o coração de Deus, que vai produzir em nós um caráter com força e uma clara visão de quem Deus é e da promessa dele. Que essa seja a tua certeza de enxergar que o deserto está produzindo em você o caráter de Cristo para te preparar para o que vem à frente, que é uma terra prometida. Cid, vai conseguir? Pastor Cid? Não, eu não estou enxergando. Estou sem óculos. Vai? Eu quero te convidar nessa hora. A menina da adoração vai estar fazendo uma ministração. Eu quero te convidar a você prestar atenção nesse louvor. Ele ministra muito ao meu coração. Que você entenda que o Senhor está te levando ao deserto. E aquilo que há no teu coração. Amém? Aleluia. Enquanto isso, vai falando com o Senhor, sabe? Vai colocando diante do Senhor aquilo que está no teu coração. Não questione, não murmure. Entenda esse período que você está passando. É um período de milagre, sabe? É um período onde Satanás ele pode até se apresentar a você, mas você vai ter a palavra. Você vai ter a palavra no teu coração. Aleluia.
fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluia. Você pode se colocar de pé. A fidelidade do Senhor, ela não acabou, amado. Ela não acabou. Não é porque você está no deserto que Deus nos esqueceu. Não é porque a gente está enfrentando um momento difícil que Deus, Ele deixou de ser Deus. Não é porque estamos no deserto que não existe uma terra prometida que mana leite e mel mais à frente. Não é porque nós estamos no deserto que nós vamos esquecer da fidelidade de um pai de amor, de um pai que ama, que sustenta, que nos coloca de pé. Olha para o teu deserto de uma maneira diferente. Eu lembro a primeira vez que eu entendi que era um deserto, foi a pastora Deise Borretti. Ela só me abraçou no culto e ela falou assim: Jesus, cuida desse deserto que a tua filha está passando, esse momento. E ali eu entendi, porque eu era adolescente, eu nem sabia o que estava acontecendo. E aí, de repente, eu falei, isso é um deserto? Eu não sei qual foi a tua primeira experiência de deserto, mas eu quero te informar que essa não é a primeira e não vai ser a última. E cada vez que você precisar crescer e amadurecer, vai ter um deserto para você passar. Vai ter um Satanás para falar para você, você está com fome? Eu tenho pão. Você quer governar? Olha só, eu te levo para o mais alto, o pico mais alto. E olha só, tudo isso aqui eu te dou para você governar. É só você me adorar. É só você quebrar um princípio, você esquecer de um valor, você esquecer dos mandamentos. É só você achar que a força está no teu braço e não em mim. Sempre vai existir um deserto para a gente passar. Sempre vai existir um momento difícil. E às vezes a gente já passou por vários desertos, mas quando a gente entra no novo, a gente ainda cai naquela assim, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que Jesus está me permitindo passar por isso? Deixa eu te falar uma coisa, Ele é um Deus que Ele quebra, mas Ele refaz. Ele não deixa quebrado. Ele é um Deus que Ele cura. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo traz o bálsamo para curar. E isso é para mostrar a grandeza dEle, a manifestação do amor dEle, de quem Ele é na nossa vida. E para falar assim, eu preciso te quebrar.
Eu preciso te levar de novo para casa do oleiro. Eu preciso que você esteja ali debaixo, sabe? Do martelo que esmiuça o vaso quando ele está ali imponente. Quando ele já está ali. E algo que a diaconisa Silene falou, que essa frase é gravada no meu coração, é: que bom que antes da gente passar pelo fogo, o Senhor ainda enxerga imperfeições na gente e nos leva de novo para a água, sabe? E nos desfaz novamente e nos coloca de novo ali para fazer novamente e tirar o que não provém dele. Porque a hora que se passa pelo fogo, a hora que o vaso de barro vai pro forno, que ele sai, meu amado, a hora que ele cai, que ele quebra, não tem mais jeito, é lixeira. Você vai para a lixeira. Se você ainda está sendo moldado pelo Senhor, tá doendo. Pastora, tá doendo, tá difícil. É fácil para você falar, você é uma menina. O que você sabe da vida? Eu realmente não sei muito, mas eu já passei por alguns desertos e estou passando por um agora. E vou passar por outros. Deixa eu te falar, nos meus desertos, a minha discipuladora não teve palavra boazinha para mim, não. Em nenhum meu deserto meu, ela falou para mim assim: fica de boa que vai passar. Relaxa que vai vir um maná. Não foi nada disso. Ela só virava para mim e falava assim: é porque é isso, né? Ah, porque o Senhor não faz isso através de pessoas assim, assado. Sempre com confronto. Porque ninguém cresce sendo mimado. Ninguém cresce passando a mão na cabeça. Gente que as pessoas passam sempre a mão na cabeça não cresce. Fica criança a vida inteira. E aí, nunca sai daquele momento onde Paulo ele vai falar sobre o leite. O bebezinho que chora e Jesus tem que vir rapidamente responder. Porque está muito triste. E está fazendo bico para o Senhor. Achando que Deus é igual. Esses dias eu ouvi algo de uma pessoa que me enfureceu. Quando a pessoa falou assim: eu posso até ir para o inferno, mas que quando eu chegar no céu, eu vou chamar Deus para sentar e para ter um papo, eu e ele eu vou fazer. Eu olhei para a cara dela e falei assim: recolha a sua insignificância. Você está pensando que você é quem? Diante da presença do Deus poderoso. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Amargurada. E capaz de nem entrar na terra prometida. Porque ainda está questionando o caráter de Deus. Eu não sei se você está nesse nível de questionar quem Deus é. As escolhas dele, o propósito dele. Mas se você está, bota o teu joelho no chão. E pede ao Senhor: Senhor, trata de mim. Trata de mim, trata do meu caráter, trata de quem eu sou. Porque quem nós não somos nada. Se Jesus falar assim: acabou, acabou. A gente morre aqui e pronto. Mas o Senhor, Ele está falando: eu estou te dando um tempo de tratamento. Eu estou te dando um tempo de falar para você assim: muda o teu caráter, muda o teu pensamento, muda as tuas atitudes. Coloca a tua tristeza no altar do Senhor, a tua indignação no altar do Senhor. Meu amado, deixa eu te contar algo sobre Jó. Eu estou lendo o livro de Jó e ele fala muitas coisas sobre ele. Ele se amaldiçoa, mas Jó, ele não amaldiçoa Deus, não. Ele não amaldiçoa Deus. Ainda quando a mulher dele falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele fala: não, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Eu amaldiçoo tudo que eu passei, tudo que tenho. Mas Deus, eu não amaldiçoo Deus, não.
porque ele era temente a Deus. Tá faltando temor e tremor no nosso coração. Coisa que eu amo nesse louvor é quando ela fala assim, no final dele, ele fala assim: profunda profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu, e em nosso meio habitou em graça e em verdade, para nos mostrar que em Deus nós temos um Pai. Sabe o que é isso? É um Deus Pai que está te falando assim: eu tenho graça sobre a tua vida, mas eu não vou passar a mão na tua cabeça. Eu tenho verdade, e a verdade é a palavra que nos confronta, nos liberta e nos cura. Porque não adianta a gente saber de Gênesis e Apocalipse, se isso daqui, quando a gente abre, não nos transforma, não muda o nosso caráter, o nosso ser. Quando você abre a tua Bíblia, se é que você está abrindo, isso daqui tem que falar assim: olha, você precisa mudar isso para ser mais semelhante ao caráter de Cristo. Então bora lá enfrentar o meu eu, negar a mim mesmo, morrer para o mundo e viver aquilo que a palavra diz. Nenhum vento vai nos derrubar se você encontrar o teu lugar em Deus. Encontra o teu lugar, a tua identidade. Não é o deserto que vai roubar a tua identidade, mas ele vai revelar quem é você, o que está no teu coração. Senhor, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome. Jesus, a minha oração, Pai, é que o nosso deserto da nossa alma, sabe, essa estação de seca que nós estamos enfrentando, venha ser para a manifestação da glória do teu nome, porque lá na frente existe uma terra prometida. Então eu oro para que não haja, não tenha, gente, pessoas que morram no deserto por murmuração, por ignorância, por achar que você não é o Deus que cumpre aquilo que diz. Meu Deus, eu oro por avivamento nos corações. Eu oro para uma palavra sendo semeada no coração e gerando fruto. Eu oro por um tempo, Senhor, de dor, mas também de crescimento, de amadurecimento, de treinamento, de frutificação, sabe, Jesus, de preparo, para que nós tenhamos verdadeiramente a certeza de que nós somos em Ti, porque nós somos Teus filhos. Meu Deus, nós somos aqueles a que o Senhor escolheu para fazer a diferença e proclamar o Teu nome às nações. Eu quero Te louvar, Jesus, Te engrandecer, meu Deus, Te exaltar, porque Você é poderoso, Você é santo, Você é maravilhoso, e nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eu quero Te convidar a exaltar ao Senhor nessa hora. Aleluia, aleluia. Me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Meio da tempestade pinta o arco-íris pra me mostrar que não acabou. Aleluia. E diante, sabe, do que o Senhor está fazendo em nosso meio,